Com os destaques do mercado agrícola, mercado financeiro, economia, com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, daqui a pouquinho a gente fala aí do debate de ontem na Band, que repercutiu, inclusive, em diversos países, aí, praticamente em todos os países, atenções voltadas e com os dois candidatos lá. Daqui a pouquinho a gente comenta. Antes, vamos saber como é que está o mercado de commodities abrindo esta semana, que era para ter chuva, mas daqui a pouquinho eu quero saber. Não veio a chuva, não, só veio garoinha só. Daqui a pouquinho eu vou saber na previsão do tempo. Davinha, a semana abre um pouco mais otimista do que no final da semana passada. Preços majoritariamente em alta aqui das nossas commodities de maior interesse do Brasil. O mercado de ações também subindo e o dólar cai. Ou seja, é um bom sinal quando o dólar cai e os ativos, sejam financeiros, sejam de commodities, sobem. O próprio petróleo está se recuperando do tombo da semana passada, está subindo 1,2% nesse momento, $92,70 o barril do tipo Brent, que é referência para o nosso aqui do Brasil. Dólar caindo 0,8%, R$ 5,28 nesse momento. O índice Bovespa, mercado de ações na B3, subindo 1 ponto percentual. Mercado de commodities agrícolas, majoritariamente em alta nesse início de semana e nesse final de manhã aqui de segunda-feira. Milho na Bolsa de Chicago subindo 0,1%, soja 0,6%, trigo também sobe, nesse caso sobe mais, 1,5%. Seguem as preocupações com o que vai acontecer com os portos da Ucrânia. Fecha, não fecha? A situação piorou por lá ultimamente, por isso existe o temor do eventual fechamento dos portos. Isso vai impedir ou iria impedir que a Ucrânia seguisse exportando seus excedentes de trigo, que ainda são muito grandes. Se fala que existe ainda 11 a 13 milhões de toneladas ainda por embarcar, ou seja, é muito trigo ainda que faz falta no mercado internacional. Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe 1,8%, café também, o arábica, 0,7%, açúcar, pequena alta de 0,1%, suco laranja também subindo 1,4%. Na contramão, apenas dois produtos. Lá fora, o cacau, na Bolsa de Nova York, cai 0,8%, e aqui dentro, infelizmente, o boi gordo não consegue reagir, volta a cair, pelo menos por enquanto aqui na Bolsa de São Paulo, na B3, queda de 0,5%, tá vendo? Ok, Silmar, vamos então ao debate que repercutiu e muito, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu vou começar pelo formato do debate, que eu gostei muito. Eu fui mediador em vários debates da Band, já pelo Brasil, durante várias eleições para governadores nos estados. Esse formato que a gente tem foi inventado pelo Fernando Mitre, brilhante jornalista. A Band sempre fez o primeiro debate, tem tradição nisso, né? Seja do primeiro turno, seja do segundo turno. Mas eu confesso que eu, como fui mediador em vários debates para prefeitos e governadores pelo Brasil, pela Band, achava aquele modelo um tanto que travado. Ele deixava o telespectador meio que na expectativa de acontecer alguma coisa, mas não acontecia. O debate de ontem, com dois blocos livres de 30 minutos, onde a interpelação por parte de um ou outro candidato era permitida, eu achei que ele criou um clima muito melhor e permitiu que aparecessem várias características dos candidatos. E você consegue analisar melhor num tempo quem é que está nervoso, quem é que não está nervoso, quem é que está jogando alguma coisa bem objetiva, provocando o outro. Enfim, essas coisas aconteceram no debate de ontem. Então, começo pelo formato. E confesso que eu achei que ia rolar tapa lá na hora que o Bolsonaro encostou a mão no ombro do Lula. Eu achei que o pau ia comer. Davi, formato excelente, realmente uma excelente ideia. Esse tipo de formato dá mais liberdade aos candidatos, não fica aquela coisa engessada, né? E com excesso também de intervenção dos mediadores. Ou seja, fica tudo mais livre e isso permite uma melhor exposição de ideias. Infelizmente, o que faltou no debate foi ideias, né, Davi? Muito pouca ideia. Eu saí de lá, eu acompanhei todo o debate, até por dever de ofício, depois eu participei de um bate-bola aqui nos nossos canais Terra Viva e Agromais sobre o debate. E a minha impressão que eu deixei lá foi exatamente isso aí, ou seja, um vazio de ideias novas, sair do debate que eu acompanhei todo o tempo sem saber o que esses dois vão fazer assumindo a presidência da República.
ficou um vazio completo em termos de propostas, por exemplo, e de boas ideias, por exemplo, que o Brasil está precisando bastante. Então, ficou um negócio voltado mais para acusações, né, de parte a parte, muita reclamação aqui de coisas que um disse que o outro não fez, prometeu fazer e não fez, ou seja, ficou aquele vazio lá que realmente me chamou a atenção pelo mau aproveitamento de um espaço tão nobre e tão flexível que foi essa ideia, essa estrutura desse debate, eu também. Eu gostei muito da estrutura e realmente você falou a verdade. Faltaram ideias, planos de governo, o que fazer, coisas que podem ser feitas no Brasil. Isso ninguém apresentou. O Nilson Leitão, inclusive, há pouco aqui, já abrindo o nosso programa, comentou que faltaram ideias para o agro. Eu até brinquei com o Nilson, não faltou ideia só para o agro, faltou ideia para tudo. Foi um acerto de contas entre os dois candidatos. O formato foi bom, foi quente, eu acho que o público gostou. Agora, eu acho que uma evolução do debate aí ainda podia ser, porque o povo tem memória curta, né? Tem memória curta. E aí as acusações são feitas no palco e, às vezes, um candidato está acusando o outro fala, é mentira o que você está falando, né? Ou o outro daqui acusa o de lá, e ele, não, isso é mentira, você está mentindo. Eu acho que devia ter um mecanismo de aparecer. Não, não é fake, é verdade. O desvio foi de tantos bilhões à Petrobras. Você realmente minimizou a Covid-19. Eu acho que devia aparecer umas tarjas, assim, uns letterings, o que é fake ou o que não é fake. Porque o telespectador fica em casa, mas agora eu não lembro mais. Roubou ou não roubou? Minimizou a Covid ou não minimizou? Então, eu acho que isso enriqueceria mais. Mais ainda. É uma ideia que eu estou tendo aqui agora. Eu não sou idealizador de debates, mas acho que é uma ideia que pode ser aproveitada. Só que não seria tarefa dos organizadores, né? Seria tarefa dos próprios candidatos, ou seja, das suas assessorias. Não souberam explorar isso aí, né? Você tem razão. Ou seja, faltou esse tipo de argumentação documentada, né? Você ficou aquele negócio, disse que não disse, e não se apresentou. Aliás, não teve nem contestação em alguns casos, acho que aí não sei se foi a questão de organização, ou a falta de tréplica, né? Em alguns casos aqui, que ficou a acusação no ar como se ela fosse verdade absoluta, sem contestação. Isso me chamou bastante atenção. Eu acho que não foi feita a tréplica entre eles, justamente para não dar continuidade a um assunto, ou falta de maior embasamento para se defender numa determinada acusação. Eu acho que isso faltou. Mas aí acho que é uma estratégia de debate, né? É uma estratégia do grupo que está coordenando o candidato, né? Aí, se entrar nesse assunto aqui, sai fora, entendeu? Agora, acho que o grupo que assessorou o Bolsonaro estava mais preparado, né? Bolsonaro soube administrar melhor o tempo. Tanto que, no final, ele estava com tempo à vontade e o Lula não tinha mais tempo nenhum, né? Ou seja, eu acho que o Lula falou demais em alguns blocos anteriores, acabou perdendo a oportunidade de um fechamento mais amplo aqui para dar uma arrematada geral na. Isso faltou porque ele não teve mais tempo, né? O Bolsonaro soube aproveitar bem esse último tempo aí na finalização do debate, né? A assessoria do Bolsonaro estava mais bem preparada no sentido de administrar o debate. Isso ficou visível no último tempo aí de 30 minutos por inteiro, onde o Bolsonaro foi dando respostas curtas, mas levando problemas seríssimos para o Lula ter que explicar. E o Lula foi gastando tempo, isso foi uma estratégia da assessoria dele. Cutuca a onça com vara curta que a onça vai esbravejar, e aí você vai ganhar tempo. Quando chegou no final, ele tinha quase 7 minutos. Ficou lá, sozinho falando. Sozinho falando. Então, quer dizer, isso é legal. Aí esse formato novo do debate tirou aquele engessamento que nós comentamos logo no começo. Vamos ver. Uma proposta que é bom, nenhuma. Ok, Silmar, bom dia para você, boa segunda, boa semana, tá bom? Igualmente, Tavinho. Boa semana para todos nós.